Quantos estão felizes nessa noite? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus. Mateus, no capítulo 24, versículo 14. Nós estamos numa série de pregações falando sobre o poder do Evangelho. E eu quero hoje falar um pouco com vocês a respeito do reino de Deus. Enquanto eu vou pregando, se alguma coisa fizer sentido no seu coração, você pode participar dessa pregação também, dando glória a Deus, aleluia, exaltando o nome do Senhor, porque Ele é bom. Que tudo seja feito com ordem e decência, mas não é proibido levantar as mãos e adorá-lo enquanto nós exaltamos o nome do Senhor. Eu acredito que o momento da palavra é um dos momentos mais importantes de um culto, justamente porque nós aprendemos mais sobre aquilo que Deus quer nos revelar. A sua vontade e a sua revelação última é a palavra de Deus. Então nós abrimos a nossa Bíblia e nós meditamos na palavra de Deus. Nós lemos as nossas Bíblias, nós explicamos a Bíblia e nós aplicamos a Bíblia. E isso faz parte de um culto cristão. Se falta a Bíblia, falta o centro de um culto, que é a palavra. Mesmo que em alguns lugares as pessoas não tenham o costume de expor as Sagradas Escrituras, até no momento da adoração precisa haver Bíblia. Amém? É preciso que seja bíblico. Não pode ser apenas o nome de Deus sendo cantado de maneira sem sabedoria. Nós precisamos cantar a palavra de Deus. E um culto, ele é para o Senhor. Por isso, depois que você sair desse culto, não pergunte para a pessoa que está do seu lado como foi o culto para ela. Pergunte para Deus: Senhor, como foi o meu culto hoje? Pergunte: Senhor, como eu posso te agradar mais? Pergunte: Senhor, como eu posso te adorar melhor? E a resposta já está nas Escrituras. A adoração é feita em espírito e em verdade. Na verdade, Deus nem está tão à procura de adoração, porque a adoração Ele tem. E se você não adorar, se você não clamar, as pedras fazem isso no seu lugar. A verdade é que Deus está à procura de adoradores. Adoradores adoram. Tem algum adorador aqui? Então eu quero falar sobre o reino de Deus. Hoje é dia de ceia. Eu quero pregar sobre aquilo que Jesus mais pregou no seu ministério, que foi a respeito do reino de Deus. Mateus capítulo 24, a partir do verso 14. Leiamos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Somente até aqui eu quero passear pela Bíblia. Então nós vamos explorar o que a Bíblia fala a respeito do reino de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado aí: aperta os cintos. Meu Deus, come on, come on. Ó, tô falando inglês, gente. Come on, anybody? Vamos lá, alguém. Meu Deus. Holy, holy, holy. Gente, vocês têm que fazer curso de inglês, hein, cara? Curso de inglês, por favor, venha. Só tem uma vaga, né? Então você vai ser um privilegiado por participar daquilo que nós estamos construindo. Gente, que privilégio é estar na presença do Senhor. Você concorda com isso?
Jesus começou o seu ministério falando a respeito de uma boa notícia. Você sabe que evangelho, no original, significa boa notícia. E evangelho era pregado todas as vezes em que um reinado tinha boas notícias para declarar ou para proclamar para alguma região. Se naquela época houvesse uma guerra, alguns soldados enviavam um evangelista. A palavra evangelista não é religiosa em si mesma. A origem dessa palavra vem daquele que anuncia uma boa notícia. Então, naquela época, quando se tinham guerras, acontecia que um reinado ganhava uma guerra, mas como não havia os meios de comunicação que nós temos hoje, a história nos conta que eles enviavam evangelistas a fim de dizer qual era o resultado da batalha. Então era como se houvesse uma guerra lá nos Estados Unidos, o Brasil foi brigar lá, e como nós não tínhamos um meio de comunicação como temos hoje, eles enviavam alguém para que pudesse chegar ao Brasil dizendo: olha, o Brasil ganhou, eu tenho uma boa notícia, o Brasil ganhou a guerra e agora os Estados Unidos é nosso. E um evangelista, ele ia correndo proclamar essa mensagem. É por isso que a Bíblia diz que como são belos os pés daqueles que anunciam a salvação. Jesus, ele vem, ele nasce e ele começa o seu ministério depois que João Batista é preso. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 14, que Jesus começa a pregar uma boa notícia. Mas essa boa notícia vem com uma orientação, vem com uma denúncia. Jesus começa a dizer: arrependam-se. Fala comigo assim: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. O Evangelho de Mateus não usa a palavra reino de Deus, porque o Evangelho de Mateus foi escrito justamente para os judeus, e os judeus, eles não gostam de citar o nome de Deus em vão. Então, até hoje, se você conversar com um judeu, ele poucas vezes vai falar sobre o nome de Deus, porque para eles isso é muito sagrado, e para nós deveria ser também, porque é um dos 10 mandamentos. Porém, Mateus, quando escreve o seu evangelho, escreve para o público judeu, e esse público não tinha o costume de falar o nome de Deus. É por isso que, ao invés de usar o reino de Deus, Mateus usa o nome reino dos céus. Nós podemos aprender com isso que o reino não é um lugar para onde a gente vai. O reino é um tempo. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender, porque nós gastamos muito tempo falando sobre aquilo que Jesus falou pouco. Você olha para as igrejas ao seu redor, você pode visitar muitas igrejas e você vai perceber que a grande maioria delas fala pouco sobre aquilo que Jesus gastou muito tempo para falar. Experimente ligar a sua televisão em algum canal religioso. O que mais se fala é sobre bênçãos, sobre promessas, sobre libertação, sobre cura, sobre dinheiro, do que verdadeiramente sobre o reino de Deus. Mas Jesus gastou pelo menos 90% do seu ministério para falar a respeito do reino de Deus. E essa é a minha mensagem. A mensagem que eu tenho é a mensagem que Jesus pregou. Você está feliz? Então Jesus, ao começar a pregar, ele fala sobre o reino de Deus. Quando ele ia ensinar, ele ensinava: pois o reino de Deus é semelhante a... E todas as parábolas de Jesus giram em torno dessa temática, o reino de Deus. Então nós precisamos compreender o que é o reino de Deus. Geralmente, quando a gente pensa no reino de Deus, a gente pensa num lugar, sim ou não? Todos nós, quando ansiamos por algo maior, nós dizemos: eu estou vivendo a palavra de Deus porque eu quero ir para o reino, eu quero chegar no reino de Deus. Mas o reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus é um governo. Então o reino de Deus fala sobre Deus governando todas as coisas. Isso já acontece no céu. É por isso que Jesus diz para nós pedirmos: venha o teu reino. E
que seja feita a sua vontade, assim na terra como já é no céu. Portanto, o reino de Deus não é apenas um lugar. O reino de Deus é um governo. O reino de Deus é ao mesmo tempo presente e futuro. Muitas vezes Jesus fala que o reino de Deus já está entre nós. E ao mesmo tempo ele fala que o reino de Deus vai chegar. Porque aconteceu algo surpreendente. A Bíblia diz que Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. E Deus governa todas as coisas porque Ele é Senhor de todas as coisas. Você está aqui ainda? Deus está governando um lugar que Ele chamou de Jardim do Éden. É um lugar onde terra e céu se encontravam. Era um lugar onde a glória de Deus pairava, onde o domínio de Deus se estabelecia. Era um lugar espiritual, mas ao mesmo tempo um lugar natural, para mostrar para a gente que ser espiritual não quer dizer voar nas nuvens. Ser espiritual também é comer para a glória de Deus. Ser espiritual é ter um casamento também para a glória de Deus. Ser alguém espiritual é criar filhos para a glória de Deus. Ser espiritual é viver igreja para a glória de Deus. Então, quando você vive para a glória de Deus, você está sendo alguém espiritual. Só que o homem decidiu viver as próprias regras dele. O homem, ao pecar, ao dizer não para Deus, ele estava rejeitando o governo de Deus. Ele estava rejeitando o reino dos céus e estava querendo viver e estabelecer um reino da terra. E qual que é o problema nisso? O problema é que o homem se afasta da fonte de vida. E se ele se afasta da fonte de vida, ele está preferindo a morte. Só que o amor de Deus é tão grande que é como se a água pudesse dizer para o peixe: fica em mim, senão você morre. O amor de Deus é tão grande que é como se o mar pudesse implorar para o peixe: não saia daqui, senão você morre. Não é porque eu sou mau, é porque sem mim não há vida, sem mim não há solução, sem mim não há como você viver aquilo que eu tenho para você. Jesus está falando para pessoas aqui: sem Ele é impossível, sem Ele é suicídio. Mas o homem preferiu se afastar. O homem preferiu estabelecer o seu próprio reino, o reino das suas vontades, o reino da sua carne. Mas Deus continuava querendo ter comunhão com o seu povo. Ele continuava desejando. É por isso que ele escolhe um homem chamado Moisés para fundar algo que ele chamava de tabernáculo. Fala comigo, tabernáculo. O tabernáculo era um jardim do Éden móvel, no sentido de que a glória de Deus pairava sobre esse lugar. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo capítulo 33. Oh Deus. Êxodo capítulo 33, no versículo 11, diz o texto: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como um auxiliar, não se afastava da tenda. Deus estabeleceu uma tenda, depois ele estabelece um tabernáculo, depois ele estabelece um templo. Tudo isso para que ele tenha comunhão com o seu povo. Eu preciso falar isso para você. Irmãos, Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Um relacionamento tão sincero, como quem fala face a face. Imagina Deus olhando para mim, falando comigo face a face, como quem fala com um amigo. Esse é o propósito para o qual Deus te chamou. Deus não te chamou para fazer um ministério bem sucedido. Deus não me chamou para lotar uma igreja nos dias de Santa Ceia. Deus não me chamou para pregar de maneira eloquente. Deus não me chamou para fazer coisas mirabolantes.
Deus não me chamou nem mesmo para fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Primeiro Deus me chamou para estar com Ele. Primeiro Deus me chamou para ser o seu amigo. Primeiro Deus chamou o homem no jardim porque Ele queria ter amigos. Vamos lá, alguém. Não porque o Senhor fosse carente, mas porque a bondade dEle e a misericórdia dEle perseguem os seus filhos. Ele continuava querendo ter um relacionamento com o seu povo. É por isso que Ele estabelece esse tipo de coisa. Mas o homem não poderia mais ter comunhão com Deus, porque a glória de Deus poderia matá-lo. A santidade de Deus poderia extingui-lo da face da terra. E aí, Moisés, ele faz um pedido que eu e você deveríamos fazer. Moisés disse: se não fores conosco, no versículo 15, não nos envies. No versículo 17, Deus responde: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Imagina isso, gente. Imagina Deus te chamando pelo nome, irmão. No versículo 18, Moisés disse: peço-te que me mostres a tua glória. Você pode declarar isso para o Senhor? Peço que me mostres a tua glória. Peço que me mostre a tua glória, Senhor. Deus, nós queremos ver a tua glória. Nós queremos ver o teu governo sobre a terra. Nós queremos ver a tua vontade sendo estabelecida sobre o Brasil, sobre o Jardim Nélia, Senhor. Deus, por favor, mostra-nos a tua glória. Só que Deus respondeu no versículo 19: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. A glória do Senhor é tamanha que para que Ele se revele, Ele precisa se apagar. A glória de Deus é tão grande que para ver Deus é necessário que apaguem-se as luzes. Os homens usam máscaras para se esconder. Deus usa uma máscara para se revelar. Todos os profetas quiseram ver a glória de Deus. Todos os profetas quiseram ver o reino de Deus sendo estabelecido na terra. É por isso que se levantava um rei, se levantava um profeta, e a Bíblia diz que eles trabalhavam para reconstruir o templo que tinha sido destruído, porque eles queriam o lugar da habitação de Deus. O salmista Davi diz: eu não darei sono aos meus olhos enquanto eu não preparar um lugar para a habitação do meu Deus. Esse era o desejo de Davi. E esse é o desejo de todo aquele que é um profeta do Senhor. Esse é um desejo de todo aquele que nasceu de novo. Nós queremos ver o reino. Irmão, eu preciso falar isso. Vou abrir um parênteses. Um cristão não vive com base naquilo que Lula ou Bolsonaro decretarem. Um cristão verdadeiro vive por um reino maior. Um cristão verdadeiro não está preocupado se o governo cai. Um cristão verdadeiro está preocupado com o governo dos governos, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Ah, Deus, invade a terra, Senhor. Invade a terra, Senhor. Invade o Jardim Nélia. Essa tem sido a minha oração todos os dias. Todos os dias eu oro: Senhor, mostra a tua glória para o favor de Deus. Porque uma vez que as pessoas virem a sua glória, todos os nossos problemas desaparecerão.
todas as nossas crises, todas as nossas brigas, todas as nossas picuinhas vão acabar, porque nós estamos tão fascinados pela glória de Deus, que nenhuma coisa mais vai nos satisfazer. Ah, Deus. Só que então Deus revela a sua glória. Abre comigo em João capítulo 1, a partir do versículo 3. Ah, Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Versículo 14, aqui está o centro daquilo que Deus fez para que pudesse ter comunhão com o seu povo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Moisés estava pedindo: mostra-me a tua glória, Senhor. João está falando: nós vimos a glória. A glória que nenhum homem poderia suportar e permanecer vivo foi revelada na pessoa do Filho Jesus. Na pessoa do Filho nós vimos a glória de Deus. Glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ah, meu amigo, Ele é a esperança. Quando Deus manifesta o Filho, Ele está dizendo: o reino de Deus chegou. O reino de Deus é expresso por meio de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Sabe por que Jesus falava que o reino de Deus estava entre nós e ao mesmo tempo era um reino que viria em sua plenitude no futuro? É porque Deus decidiu invadir a terra com o rei do reino vindouro. Vamos lá, alguém. Deus decidiu invadir a terra com um reino poderoso, com um rei poderoso de todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus, ao falar sobre os demônios, o que ele mais fazia na vida era expulsar demônios e curar enfermos, além de pregar e ensinar o evangelho. A Bíblia diz que Jesus, ao ensinar sobre demônios e ao expulsar demônios, algumas pessoas falaram assim: Jesus, você expulsa os demônios por Beelzebu, ou seja, você expulsa o diabo pelo poder do diabo. Aí Jesus olha para essa galera e fala assim: peraí, tem alguma coisa errada. Um reino dividido não pode subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, ele está indo contra o seu próprio reino. Mas se eu faço as obras que lhes faço pelo poder de Deus, então é chegado o reino de Deus. E ele propõe-lhes uma parábola. Presta atenção nessa parábola. Jesus está falando sobre um homem. Ele começa a dizer que existia um homem valente, e ele estava em sua casa. Ele tinha muitas posses, mas então vem um que é mais valente, e esse mais valente prende o homem que era valente, e ele começa a saquear, ele começa a tirar tudo aquilo que o homem valente tinha. Jesus é o mais valente, porque quando o homem peca no jardim, ele dá o reino desse mundo para Satanás. O mundo jaz no maligno. É por isso que o diabo, em Mateus capítulo 4,
Diz: eu te darei os reinos desse mundo se prostrares e me adorarem. Se você se prostrar e me adorar. O diabo está falando assim: é tudo meu. O homem me deu o controle. Mas Deus invadiu a terra com o rei do reino. Essa palavra, e ele habitou entre nós, no grego, é esquinó, que significa armou um tabernáculo. Transliterando, ele veio e tabernaculou. Nós não precisamos mais da arca da aliança. Nós não precisamos mais da tenda. Nós não precisamos mais do templo. Nós precisamos daquele que veio e ele se tornou o tabernáculo. Se eu quero ter comunhão com Deus, agora eu não preciso mais ir para um templo, meu amigo. Ai, se você quer ter comunhão com Deus, você não precisa mais esperar a viração do dia para encontrar o Senhor, como era no jardim. Hoje em dia você pode simplesmente entrar no quarto, fechar sua porta e falar com o Pai que está em secreto. E através do Filho você tem acesso. Através do Filho você tem acesso ao reino de Deus. Porque o reino de Deus agora não está em um lugar visível. O reino de Deus não é um lugar para onde nós vamos. O reino de Deus está dentro de nós, porque o Espírito mora dentro de nós. E o Espírito é o Espírito de Jesus. E Jesus é o rei desse reino. E se o rei desse reino mora em mim, então o reino de Deus chegou. Aleluia. Deus. A mensagem de Jesus era: o reino de Deus está próximo. O reino em sua plenitude está próximo. Mas ele chegou. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. É por isso que você e eu precisamos viver o reino de Deus hoje. Hoje é o dia de viver o reino de Deus. Como que eu vivo o reino de Deus? Sabendo que tudo aquilo que eu faço aponta para a glória de Deus. Paulo diz: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Vamos lá, alguém. Ah, meu amigo, quando o reino de Deus invade a terra, é como se a realidade do céu invadisse a nossa realidade terrena e mudasse todas as coisas. É por isso que quando Jesus pregava, ele também expulsava demônios e ele também curava, porque no reino de Deus não tem nenhum endemoniado, porque no reino de Deus não há nenhuma doença nesse lugar. Então Jesus trazia o reino de Deus para a terra. Enquanto ele pregava, ele fluía em sinais, prodígios e maravilhas, porque é como se o céu se apoderasse da terra. Agora você imagina, irmão, o reino de Deus invadindo o seu casamento. Vamos lá, alguém. Agora você imagina o reino de Deus invadindo essa igreja. Você não precisa mais viver como alguém que é cidadão deste lugar, porque quem é cidadão deste lugar é do mundo ainda, é filho de Satanás. Quem vive o reino de Deus é de uma outra região. Quando eu era mais novo, a gente fazia muito bullying na escola. Eu sei que você fazia também. E aí, geralmente, a gente tinha muito racismo e também tínhamos um tipo de preconceito com todos aqueles que eram de outra região, principalmente aqueles que eram do Nordeste. E aí, uma vez chegou um menino, ele veio, acho que do Pernambuco. E aí, para nós, né, paulista, todo mundo do Nordeste é baiano. E aí o pessoal começou a chamar ele de baiano. Ô baiano, ô baiano, e aí baiano? E ele falava: mano, eu sou pernambucano, cara, nada a ver.
E a gente ficava brincando com ele. Mas no primeiro dia, todo mundo reparou que ele era um baiano. Porque ele falava diferente. Ele tinha um sotaque diferente. Porque ele se vestia diferente. Sabe, irmãos? Quando o mundo olha para você, ele precisa ver que você não é desse reino. Você sabia que os primeiros a chamarem os cristãos de cristãos não foram os cristãos? Os primeiros a chamarem os cristãos de cristãos foi o povo. Porque eles percebiam, cara, esse povo não é daqui. Esse povo fala diferente. Esse povo anda diferente. Esse povo se veste diferente. Podem fazer chacota. Mas quando você vem com o costume de um lugar, você estabelece esse costume no lugar onde você habita. Todo mundo sabe que mineiro tem fama de cozinhar bem, sim ou não? Minha avó é mineira. As duas, né? A senhora, mas seus pais são, né? Aí, ó. Por isso que cozinha bem. Então, quando você encontra com um mineiro, o meu amigo Wesley, que veio pregar aqui, ele é mineiro. E é engraçado que ele não tem muito sotaque, né? E a gente já começa a perguntar das coisas típicas deles. Pô, é verdade que você come pão de queijo todo dia? Eu falo, não, cara, isso aí é mito. Mas o negócio é que alguém que vem de uma outra região, ela gera curiosidade. Você que é paulista, você já foi viajar em algum outro lugar? As pessoas ficam olhando, né? Fica pensando assim, nossa, cara, você é um paulista. Mal sabia. Mas é diferente, sim ou não? Alguém aqui não é paulista? Levanta a mão aí. Veio de outro lugar, gente. Todo mundo paulista? Zuza, você é de qual região? Oi? Rio Grande do Norte. Então ele veio com os costumes de lá. Se você é nordestino, você vem com os costumes, você vem com um jeito de falar. Da mesma forma, um cristão que vive o reino de Deus na prática não é alguém parecido com o mundo. As pessoas vão olhar para você e vão perguntar, mano, é verdade que o seu casamento é uma bênção? Se você está vivendo um reino de Deus na prática, as pessoas vão ter fome de saber o que é esse lugar. Porque o céu, irmãos, não é só o nosso destino, o céu é a nossa origem. O céu é o lugar de onde nós viemos. E agora nós não somos mais governados pela terra. Você não é mais governado pelos seus desejos. Você não é mais governado pelas coisas desse mundo. Você não é mais governado pelo Lula ou pelo Bolsonaro. Você é governado pelo Rei Jesus Cristo. E aquilo que o Rei estabelece como princípio, você segue, porque você não é daqui. Você não é desse lugar. Sabe, haverá um dia que todos vão se prostrar para esse Rei. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que esse é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas existe um povo aqui no Jardim Nélia que já entendeu isso antes do mundo todo. E nós já estamos nos rendendo, nós já estamos nos prostrando, nós já estamos confessando com a nossa boca e com a nossa vida. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Oh, Deus. Que as pessoas possam olhar para você no momento em que você sai daqui, porque aqui é muito fácil parecer que você vive o reino de Deus. No momento em que você sair daqui, que as pessoas olhem para você e digam, cara, você é de algum lugar diferente, não dá para te explicar, não dá para te entender. Você precisa ser estudado pela NASA. O reino de Deus está próximo. Aí Jesus disse, o evangelho do reino será pregado
em todas as nações, e então virá o fim. Primeiro Deus estabelece o seu reino por meio de nós, a igreja. Nós somos a arca, nós somos a tenda. A igreja carrega o rei, porque o espírito do rei habita em nós. O espírito do rei habita em nós. Então você imagina chegar, eu já falei isso muitas vezes, mas vou falar de novo. Você imagina chegar em Elias e falar: Elias, como que foi derramar fogo do céu? Moisés, como que foi abrir o mar vermelho? Davi, como que foi derrubar o gigante? Josué, como foi derrubar as muralhas? Eliseu, como foi quando você curou Naamã? Sadraque, Mesaque e Abidnego, como que foi ver o quarto homem na fornalha? Daniel, como foi fazer os leões dormirem naquela cova? Como foi? E eles vão olhar para nós e eles vão dizer: cara, como foi ter o rei morando dentro de você? Como foi ter o espírito dele morando dentro de você? Moisés, você viu só as costas, eu não vi ainda, mas eu tenho ele dentro de mim. Aí você entende por que que Paulo diz: Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas em poder. Poder, 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 poder de verdade. Você sabia que você tem autoridade para viver o reino de Deus na terra? O reino de Deus não consiste em palavras. Irmão, você pode falar, você pode gritar, espernear aqui dizendo que vive o reino de Deus, mas o reino de Deus é poder. O reino de Deus consiste em poder. É por isso que eu quero, de verdade, experimentar o poder do Evangelho. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Jesus disse: então o Evangelho do reino. E que Evangelho do reino é esse? É o Evangelho de poder. É o Evangelho que cura, que salva e que liberta. Eu creio nesse Evangelho. E quer saber de uma coisa? As pessoas aí no mundo, elas não têm noção do que é isso. Elas precisam ter a demonstração do poder de Deus. E nós como igreja, nós vamos levar esse Evangelho do reino. Se não for aos quatro cantos da terra, pelo menos no Jardim Nélia, as pessoas precisam saber: o rei está voltando. O rei está voltando. É por isso que quando Jesus começou a pregar, ele não disse: eu te amo. Jesus disse: arrependam-se. Sabe o que é arrepender-se? Arrepender-se é voltar, é dar meia volta. Jesus estava falando assim: ó, tem um rei chegando, então já passa para o lado dele agora, porque o rei vai ganhar. Esse rei vai ganhar. A vitória já está vencida. A batalha já foi travada na cruz. Esse rei é vencedor. Passa para o lado dele agora. Não espera. Não espera. Vai para o lado dele agora. A gente joga futebol de sexta-feira. Eu, Giovanni e o Fábio. A gente é ruim, mas às vezes quando você cai num time ruim, é pior ainda. Tem um menino lá que ele joga muito mal. Toda vez eu falo assim: eu não quero cair no time desse cara.
E eu fico sonhando, falando pro Giovanni, mano, não quero sair no time desse cara. Aí teve uma vez que eu caí nesse time ruim. E aí quando você sai do jogo, é 10 minutos ou 2 gols. Você sai do jogo, aí você fica esperando e você tira um sorteio para ver se você entra no próximo jogo. E aí eu saí, esse time saiu, junto com esse menino. Eu falei assim, não, eu vou esperar. Eu não quero cair no time dele de novo. Eu quero passar para o time que está vencendo. Sabe, a mesma coisa acontece quando você entende que o rei está vindo e que o time do rei é sempre vencedor. O time do rei é sempre vencedor. Ele é sempre vencedor. Então começa a jogar nesse time agora. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, começa a jogar nesse time agora.